Bem, boa noite a todos presentes e boa noite aos amigos que sempre estão conosco, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, de Jean Medeiros. Sempre tenho pedido que se inscrevam no nosso canal, a fim de que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa divulgação, não só das nossas palestras, mas também das nossas atividades aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. O tema que nós escolhemos para esta noite é planejamento espiritual. Pouca gente entende do que seja um processo reencarnatório. Sabemos que ainda existe um grande número de pessoas que resistem à ideia da reencarnação. A própria Igreja Católica, até os meados de 555, acreditava e defendia a ideia da reencarnação, mas por uma determinação do Papa Justiniano, em virtude de um problema com sua esposa, ele eliminou do contexto católico religioso a ideia da reencarnação. E nós, como espíritas, não temos como compreender a sucessão da vida, o porquê da existência, se não for pelo mecanismo da reencarnação. E é sobre isso que a gente queria tratar essa noite. Sei que vão ficar algumas dúvidas que são naturais, mas eu sempre tenho dito, nós não somos religiosos, nem temos um dogma, como as religiões têm, que não pode ser modificado pela força do pensamento de cada um. O que eu acho bonito na doutrina espírita é a liberdade que ela dá a cada um de nós de construir sua ideia acerca dela. Tem coisas que você pode não aceitar ou até mesmo não acreditar, é natural. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de muitas incertezas e tudo aqui é impermanente. Consequentemente, isso nos leva a conflitos e muitas vezes é um não entendimento que pode levar a essa grande separação de ideias e de pessoas que muitas vezes não concordam com outras, gerando muitas vezes conflitos, o que a doutrina não abraça em nenhum momento. Por isso eu sempre tenho dito, nós aceitamos, respeitamos todos os pensamentos e todos os segmentos, desde que seja algo que tenha o propósito do bem, em nome do amor, tem que ser aceito por todos, porque esse é o grande projeto da vida, e vida é essa que nós estamos aqui vivendo. Mas para que a gente entenda toda essa história, esse caminho, é preciso a gente partir de um início, que a gente chama de estado absoluto. Uma coisa absoluta, ela não se limita a nenhum processo de mudança. Ela é única. Então, Deus é absoluto. Deus não tem contradição. Deus não julga, Deus não condena. Deus é uma manifestação na criação como um todo. Deus está em tudo e em todos. E, consequentemente, isso nos fortalece essa ideia que a gente aqui traz como esclarecimentos. Mas esse estado absoluto é criado o estado do ser. O ser já é uma individualidade. Nós somos um ser que foi individualizado a partir desse todo. Então Deus deu a cada um de nós uma individualidade. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Nisso ele foi perfeito. Porque nós somos diferentes um do outro. Por maior que seja a afinidade, o vínculo familiar, ninguém é igual a ninguém. Por que isso? Porque Deus nos deu uma consciência. A consciência é a capacidade que a gente tem de construir
e planejar, como é o nosso tema de hoje, planejar ideias através de um único fator que é fundamental para todos nós, que é do ensino e da aprendizagem. A gente aprende e na medida que a gente aprende, a gente ensina. Eu sempre tenho dito, a obra de Deus ela é pedagógica. Então tudo na vida é um aprendizado. A gente aprende com a dor, a gente aprende com a tristeza, a gente aprende com o amor. Tudo deixa residualmente em cada um de nós uma história, um significado. Por isso que eu nunca acredito que nós somos perdedores, como muitas vezes achamos. Eu perdi meu parente, eu perdi uma pessoa que eu amava, eu perdi meu emprego, eu perdi a casa. Nós não somos perdedores. Porque tudo que nós dizemos perder está fora dessa consciência porque é impermanente. A consciência não, ela é permanente. Seremos uma consciência eternamente. Se nós, nesse exato momento, saíssemos deste planeta e fôssemos para qualquer lugar do universo, nós continuaríamos sendo a mesma pessoa, a mesma consciência. Isso é que é importante. Não importa onde eu esteja, o importante é o que eu sou. Então essa consciência, ela precisava, como nós vamos ver, de elementos para que ela pudesse evoluir. Aí, o que acontece? Ela se limita a uma mente. A mente é o substrato da consciência. E essa mente está onde? Nós, humanos, encarnados. Que está ligada a uma estrutura de 1,5 kg aproximadamente, que é o encéfalo, que é o cérebro. Aí as coisas ficam completamente diferentes. Por quê? Porque eu perco toda a minha noção de grandeza e me limito apenas àquilo que faz parte daquele momento, daquele projeto. Nós não temos ideia do nosso tamanho, do nosso poder. Para vocês imaginarem, se a gente analisar isso dentro do aspecto físico e biológico, um átomo, olhe que o nosso corpo tem trilhões e trilhões de átomos. Ele sendo quebrado, ele emite uma quantidade de energia que levaria de 0 para 100 graus, mais de 100 piscinas olímpicas. Um átomo, apenas um átomo que compõe o nosso corpo, formando as moléculas. Veja a quantidade de energia que está dentro de nós. Imagine se a gente tivesse como consciência o poder de manusear isso, talvez nós não estivéssemos aqui. Porque um dia desses, o homem descobriu a energia nuclear e, como nós sabemos, aconteceu essa grande tragédia que ficou marcada de forma muito negativa na história da humanidade, que foram as explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Veja como o homem ele pode ser poderosamente voltado para o bem como para o mal. E essa mente que ela constrói conceitos, porque é diferente você conceituar daquilo que você define. Eu conceituo uma pessoa, mas eu não consigo defini-la. Por exemplo, eu conceituo um animal. Eu digo que ele é quadrúpede, ele late se ele é um cachorro, se ele mia que se é um gato, mas definir eu não sei. Eu não tenho como definir, porque a definição é uma questão que está muito além de nós. Ninguém define ninguém. Você conceitua um amigo, você diz ele é agradável, ele é uma boa companhia, ele sempre me traz notícias boas. Isso é tudo conceito. E o que é o conceito? É a ideia que você tem. Mas a ideia que eu tenho talvez não seja tão verdadeira como eu imagino que seja. Porque tudo isso está lá naquela parte que nós citamos, que é no estado absoluto, o estado pleno de amor, porque tudo foi criado e tudo existe na forma do amor. O amor é essa energia fantástica que nós manipulamos e manuseamos das mais variadas formas. Veja que na antiga Grécia
eles nomearam 4 condições do amor. O amor eros, que amor é esse? É o amor pelo outro, amor do sentimento, da paixão. Ele é um amor perigoso, porque ele é um amor da posse, verdadeira ou mais verdadeira. Nós temos o amor filia, que é o amor que a gente tem pelos amigos. Temos o amor estogé, que é o amor de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão. Mas tem um amor difícil, que está muito próximo desse amor do estado absoluto, que é o amor ágape. Ou seja, o amor incondicional. Eu amo porque simplesmente eu amo, mas nós não amamos assim. Ou seja, eu amo o tanto quanto eu sou amado. A gente usa o amor como um instrumento de permuta, de troca. E a gente faz isso demais. Eu não amo mais você porque eu tenho certeza que você não mais me ama. Jesus nos deu uma lição muito, muito contundente, muito poderosa acerca do amor, porque ele conseguia conviver com todos, mas ele não se envolvia na intimidade de ninguém, apesar dele conhecer todos nós. Ele conhecia todos aqueles com quem ele convivia, sabia das suas fraquezas, dos seus erros, sabia que eles iam cair mais adiante, mas ele não interferiu nisso. Por quê? Porque o projeto de vida de cada um é problema de cada um. Então, eu tenho que assumir a minha vida. Ainda ontem nós comentávamos na sala de aula, no curso de psicologia, a constituição da família. Essa família que é a célula fundamental da vida que nós vivemos. Sem a família não haveria a existência humana na Terra. Partindo-se do princípio que para que aqui chegássemos, nós teríamos que ter um pai e uma mãe. E um útero para vivermos aqueles meses na construção do nosso corpo físico. Como espíritos, passamos todos por essa experiência, como vamos ver. Mas a família, ela está perdendo o seu sentido. Por quê? Porque os espíritos, eles precisam ter momentos de união para construir uma realidade conjunta. A Terra, ela é hoje um planeta de provas e expiação e está na iminência de passar para um mundo de regeneração, como também vamos ver. Mas essa transição, ela só pode ocorrer quando a grande maioria, ou praticamente todos, fizerem essa reforma íntima. Porque o projeto não qualifica um ou outro, mas todos. A obra de Deus é uma obra do todo. Ninguém é feliz sozinho. A gente só é feliz no sentido coletivo. Basta você ver na própria família, como eu disse, a gente tem um filho, uma filha, que muitas vezes a gente está tão bem, está tão feliz, mas nota neles ou nele uma tristeza, uma insatisfação, aí de repente a gente muda. Porque esse amor é um amor que contagia, é o mais próximo desse amor, como nós falamos, o amor ágape. E, consequentemente, isso tem uma importância muito grande. Mas existe uma coisa muito perigosa, que está dentro da estrutura da família, que é o ego. O ego é o eu sou. Veja que nós estamos vivendo a era da individuação, do indivíduo. O importante sou eu. Não importa o que aconteça com o outro. Se eu estou bem, nada mais importa. E nós não podemos viver dentro de um projeto desse. Isso é do egoísmo, é do ego. Então precisa a gente entender o que foi que Jesus pregou de mais absoluto aqui na Terra: o amor ao próximo, como a si mesmo. Então, se eu estou bem, eu quero que tudo o que esteja no meu entorno esteja bem. Se você não pensar assim, você estará na contramão do processo evolutivo. Para isso, a gente precisa ser muito cuidadoso. Então, todo esse propósito
tem como objetivo único a nossa evolução, o nosso crescimento. Nenhum de nós aqui está aquém do projeto, que é o projeto da felicidade plena. Nós vamos ser felizes plenamente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Senão não haveria pena viver. Eu posso estar distante. Você pode até se sentir distante. Mas chegará o dia. Porque Jesus disse com muita veemência: a quem muito for dado, muito lhe será cobrado. Agora é preciso a gente ter sempre uma certeza do que a gente está construindo. E a doutrina espírita, ela tem sempre a grande preocupação de nos mostrar a verdade. Tem uma passagem muito interessante que aconteceu com Allan Kardec. Em uma reunião mediúnica, uma reunião mediúnica é o lugar onde se reúne médiuns que trazem mensagens do mundo espiritual. E toda a obra de Allan Kardec foi pautada no projeto mediúnico. Os espíritos, ele fazia a pergunta e os espíritos davam as devidas respostas. E seu orientador, como foi durante todo o projeto da elaboração do Livro dos Espíritos, foi São Luís. Tinha um cuidado muito grande de deixá-lo sempre ciente e à vontade para que ele formulasse aquelas perguntas. No total de 1018 perguntas feitas por ele. Mas numa dessas reuniões, um espírito se identificou como se fosse um pássaro, um curió. E ele começava a cantar. E aquilo foi muito estranho para Allan Kardec. E ele pergunta se ele era um pássaro, e o espírito disse: eu sou um pássaro, eu sou um curió. E o que está acontecendo? Ele disse: não, eu morri. Eu vivia numa árvore, tinha um ninho com meus filhotes, houve um acidente, a árvore caiu, meu ninho caiu, eu fui salvar os meus filhotes, e naquele momento em que eu estava ali tentando salvá-los, veio um gato e comeu a mim, e eu morri. Isso foi muito estranho. Para Allan Kardec, aquilo foi uma coisa totalmente fora de propósito. E aí ele pergunta a São Luís se aquilo que foi mostrado, foi dito, era verdade. E São Luís disse: eu fiz isso de propósito. Não era verdade. Mas lembre-se que o mestre disse: se invocares uma pedra, a pedra vai te responder à invocação. É por isso que é muito importante a gente ter essa certeza daquilo que a gente está vendo. E para tanto, só há um meio de você se certificar e ter certeza daquilo que você defende, é o conhecimento, através do estudo. Então a doutrina espírita, ela precisa de muito estudo. Ela não é uma doutrina fantasmática, de manifestações de espíritos, não. Ela é a única realidade que mostra a nós que existe um mundo além desse em que vivemos e que há uma estreita união entre esses mundos. E o que precisa ser feito é buscar esse entendimento de maneira coerente, de maneira sadia, sem se deixar levar por manifestações de fanatismo, de qualquer coisa dessa natureza. Então, a doutrina espírita mostra que a verdadeira vida, ela é espiritual. Disso a gente não pode mais ter nenhuma dúvida. E como vimos, o espírito é aquela consciência que nós verificamos lá no início, quando comentamos sobre esse estado inicial, ou estado primitivo, ou estado absoluto. Então, o espírito, ele é pleno. E por que somos tão diferentes, como disse? Por que tantas imperfeições na nossa vida e na nossa maneira de ser? Porque vivemos num mundo de
tantos problemas sociais, onde existe a miséria, a fome, a guerra, a morte. Imagine uma pessoa, como vimos recentemente, por uma coisa fútil, de uma manifestação, sabe Deus qual, tirar a vida de uma criança, de uma forma bruta. Isso a gente sabe que não faz parte da natureza humana. É a ignorância. Ignorar é não saber. Então nós somos ignorantes. Por quê? Porque fomos criados nessa condição. Simples, porque somos únicos. Ignorantes, porque não conhecemos a verdade. E a nossa grande verdade, por incrível que pareça, ela está fora da matéria. Nada do que fazemos aqui, nada do que temos aqui nos é permanente, nos é verdadeiro. A impermanência leva sempre à inverdade. A gente não tem certeza de quase nada na vida material. Basta você verificar tudo que você construiu e o que haverá de construir nesse mundo, sabendo que só pertence a Ele. E a Ele devolveremos com certeza tudo que é dele. E quando é que a gente vai entender isso? Quando a gente começar a mergulhar nos meandros da vida espiritual. Então, os espíritos, eles sim, ao contrário do que muitos pensam, eles podem evoluir no mundo espiritual. Porque as pessoas guardam dentro das suas crenças a ideia de que a morte nos leva a dois lugares circunscritos, determinados, ou para o céu, se formos bons, ou para o inferno, se formos maus. E ali viveremos para a eternidade, dentro dessa condição, sem nenhuma chance de mudar qualquer coisa. Para maneirar, eles inventaram o purgatório, ou seja, um lugar intermediário. Mas são lugares determinísticos. Mas aqui ele diz que o espírito, ele evolui no mundo espiritual. Não tem uma ideia mais absoluta disso do que o nosso lar. Psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. André Luiz vivia aqui na Terra uma vida dissoluta. Era um homem de vícios, um homem que tinha suas fraquezas, tanto morais, problemas físicos, ao ponto de morrer por uma inclusão intestinal, um câncer que ele absorveu em virtude dos vícios que ele tinha. Era um homem cético, ele não tinha nenhuma vinculação com a crença em Deus, apesar de ter uma família equilibrada, mas ele tinha uma vida totalmente fora do contexto. E quando ele desencarna, quando ele daqui parte, ele não vai para o inferno, ele vai para uma colônia chamada Nosso Lar. Mas antes de chegar propriamente na colônia, ele fica numa região chamada de umbral. Umbral significa passagem, não é um lugar fixo. Allan Kardec foi perfeito em ter colocado esse nome, umbral, que é utilizado até hoje na doutrina. Então, o que é o umbral? O umbral é um spa. É um lugar que você vai para depurar, se livrar dos seus excessos, como se vai para um spa quando se tem excesso de peso. Então, naquele umbral, ele passou 8 anos sofrendo as consequências de tudo que ele construiu na vida terrena. Daí vem aquela afirmativa muito bem chegada a nós, de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, e o caminho é esse que nós estamos traçando. Reconciliar-se com os inimigos é fazermos coisas que sejam positivas para a nossa vida, que sirva de defesa, ou nosso advogado de defesa em qualquer lugar, o bem que eu faço. E ele passa todo esse tempo. E o que é interessante é que sua mãe, que já havia desencarnado,
faz visitas periódicas a ele, vendo seu filho mergulhado em todo aquele sofrimento, mas nada ela pode fazer, apesar de todo o amor que ela tem por ele. Porque a individualidade, como eu disse, é prerrogativa de cada um. Por mais que eu ame meu filho, eu não posso sentir a dor que ele sente. Por mais que eu ame meu filho, eu não posso conquistar aquilo que é a conquista dele. E ela ali fica, periodicamente, ao lado dele, sofrendo, claro, vendo o seu filho na condição que ele estava, até que ela pede ajuda aos amigos, que também ali ficam. Em dado momento, André Luiz lembra-se de Deus. Mas ele não diz, e não se refere a Deus, ele se refere ao Criador. Ou seja, existe alguém que pode fazer algo por mim. Existe uma força maior do que essa que eu penso ser a minha força. E a gente muitas vezes faz isso. Quantas vezes nós estamos em queda, passando por dificuldade, por necessidade, ou por qualquer coisa dessa natureza, o que a gente diz? Deus haverá de fazer alguma coisa. Deus haverá de me ouvir. Alguém tem que estar ao meu lado nessas horas. Que ninguém está só. Nós não somos tão solitários quando pensamos que somos quando estamos sós. E em dado instante ele roga ao Criador, fazendo uma alusão a Deus, e naquele momento em que ele cai em si, que isso é muito importante, cair em si, se olhar, coisa que a gente tem feito tão pouco. E quando ele cai em si, sua vibração mental, porque a vibração mental determina o teor daquilo que você está pensando, aqueles espíritos resgatam e o levam para a colônia, propriamente nosso lar. Mas ele lá não vai para o paraíso, ele vai para uma enfermaria. Ele vai para um lugar onde ele fica hospitalizado, recebendo atendimento. Que são aquelas câmaras que ele chamava de retificação. E ali ele é ajudado até que ele evolui ao ponto de ter feito o que fez, enviando para nós quase 15 obras psicografadas por Chico Xavier, mostrando tudo acerca do mundo espiritual. Uma obra fantástica. Para se ter uma ideia, Nosso Lar, acredito que já deve ter mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Só um livro. Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, nos domínios da mediunidade entre o céu e a terra. Esses livros são hoje objeto de pesquisa em algumas universidades norte-americanas. Tudo isso ele nos deu. Veja o quanto ele cresceu e o quanto ele se entregou a esse projeto de retificação. E, consequentemente, isso ele fez no plano espiritual. Se a vida verdadeira é no mundo espiritual, aí ele faz a pergunta: por que nós estamos aqui? Porque eu sempre tenho dito, nós não somos daqui. Basta você olhar a sua vida. Nós chegamos aqui, estamos de passagem, vamos embora. Eu sempre tenho dito, a nossa estadia aqui depende de 3 documentos. Quando nascemos, nós somos levados para um estabelecimento chamado Cartório de Registro de Nascimento. Não sabemos aonde estamos, com quem estamos e que nome nos é dado. E um de nós deu o seu próprio nome. E aí nós passamos a ser chamados por um nome. E crescemos, e chega a idade adulta, esse documento é transformado em um número chamado CPF.
Veja que todo lugar que você chega, para qualquer lugar que você vá, ou qualquer coisa que você vai fazer, até numa farmácia, o que é que eles pedem? O CPF. E qual é o próximo documento que nos é dado? Uma certidão de óbito. Nossa vida está isso. Limitada a isso. Certidão de nascimento, um CPF e um atestado de óbito. Então, o que é que nós somos? Seres encarnados, sim. Nós somos espíritos vivendo uma experiência transitória na carne. E para sabermos se realmente mudamos, é preciso que a gente analise todo o processo da nossa vida. Isso porque o mundo espiritual pode nos iludir em termos de evolução. Uma vez que lá é mais fácil entender e até mesmo perdoar do que aqui. Como seria isso? Ora, eu estou num plano espiritual e lá, pelo fato da consciência estar fora do cérebro, ela tem um poder de expansão que abrange todo o universo. Nossa mente, ela é universal. Quando a gente pensa, o universo todo pensa com a gente. Claro que ele não interfere, porque isso depende das frequências mentais. Então, lá no plano espiritual, a nossa mente é livre. Lá não pode se esconder nada. Aqui a gente esconde. A gente está triste e diz que está alegre. A gente está odiando e diz que está amando. Por quê? Porque nós temos as limitações que estão presas a uma mente que depende de um cérebro, com as suas condições. Mas lá não. Então, é muito importante a gente entender que lá no plano espiritual é tudo mais fácil, porque lá tudo é mais perfeito. Lá só se juntam os grupos de espíritos que vibram uma mesma frequência. Se você é um espírito de ordem inferior, você não pode estar junto a espíritos de ordem superior, porque você não vai suportar. Por isso que Jesus disse, mais uma vez repetindo, a quem muito for dado, muito será cobrado. O plano espiritual, ele é um plano dimensional. E essas dimensões são definidas pela força e a frequência do pensamento. Por isso eu sempre tenho dito às pessoas que nos perguntam, onde é que está meu parente que morreu, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa? Eu sei sim. Estão no lugar aonde cabe a consciência deles. Se eles são pessoas, se foram pessoas boas aqui, eles estão num lugar muito bom, continuando uma história de vida que não parou. E quem sabe, em breve tempo, eles vão voltar para dar continuidade a esse projeto que é o projeto da evolução contínua da vida. Então, é isso. Lá entenderemos que só existe uma forma para sermos felizes, que é através do amor. Só o amor, voltando mais uma vez ao Mestre, cobre a multidão dos pecados. Mas o que é que a gente faz aqui na Terra? Se ele bateu, ele leva porque bateu. Se ele me agrediu, eu agrido também. Se ele me ofende, eu ofendo. Mas lá não. Lá não existe isso. Lá tudo é amor. Aonde existir o amor. Claro que existem os mundos inferiores, que é povoado por espíritos brutalizados. Tem espírito lá que não tem sequer a forma humana, são ovoides, como eles chamam. Eles não têm força mental para construir um corpo, uma forma, de tão atrasados em termos evolutivos que eles são. Mas tudo isso está lá, esperando por nós. Então, se você quer ter uma vida futura feliz, comece a ser feliz agora. Mas o mundo espiritual, como eu disse, ele pode nos iludir. Porque lá eu digo, eu perdoo. Mas quando a gente está aqui, muitas vezes a gente não consegue. Quantas
situações como essa que nós podemos, por ela passar. Então, estar diante da vida imortal pode nos levar a muitos enganos. E tem uma passagem muito interessante, que é a passagem de Alcione. Alcione foi uma mulher que viveu aqui na terra e cuidou de toda a família. Dedicou-se exclusivamente a cuidar dos irmãos, dos pais e até mesmo de outros parentes. E Alcione desencarnou. E ela foi para um plano bem evoluído. Lá ela tinha todos os direitos de um espírito de uma envergadura maior. Mas ela tinha uma coisa dentro dela mal resolvida, que foi uma pessoa com quem ela teve uma convivência aqui e ficou uma diferença entre essa convivência, na condição de que ela achava que poderia ter feito muito mais por essa pessoa e não fez. E ela pedia insistentemente aos espíritos para reencarnar e vir resgatar essa pessoa. E os espíritos diziam: Alcione, quando você mergulhar na carne, tudo vai modificar-se. Não é a mesma coisa do que você está vivendo aqui. Mas mesmo assim ela aceitou a reencarnação. E ela veio, ajudou bastante, mas por pouco ela não perdeu o seu projeto reencarnatório. Ao desencarnar, ela levou coisas que ela não conseguiu resolver. Isso é muito importante a gente saber. Quantas coisas a gente pretende fazer, mas infelizmente não consegue. E é preciso saber o que se passa na profundeza do meu ser, do meu eu. Eu preciso estar sempre bem atinado com as minhas intimidades. Muitas vezes é preciso fazer uma ressonância magnética da alma. E a gente não faz. A gente vive sempre do imediatismo. Veja que a gente tem hoje uma vida muito difícil pela maneira como a gente a conduz. Nós estamos sempre no processo da superação. Por isso que é preciso, como ele disse assim, que haja um planejamento para depois existir uma programação e se chegar a um destino. Tudo isso é de natureza nossa. Mas o espírito, quando ele não detém o conhecimento, nem tem os seus méritos adquiridos, ele nem isso ele pode. Ele não pode ser dono do seu planejamento e muito menos da sua programação. E nós vamos também ver isso. São nessas horas que é necessário a gente ter muita fé. Quando ocorre o processo da reencarnação, ou seja, a transmigração do espírito para o corpo, isso tudo é comandado pelo espírito, no processo que eles chamam embriogênese, onde há um esquecimento e tudo vai se instalando temporariamente. Como se dá isso? O espírito, ele está no plano espiritual. E em dado momento é necessário ele voltar para o cenário da vida aqui na Terra. Por quê? Porque aonde eu deixei, eu tenho que voltar para pegar aquilo que eu deixei. Isso é a lei de Deus. Por isso que a gente muitas vezes amarga coisas que a gente pensa não ser nossas. Porque a ação, ela é imediata. Mas a reação, ela pode ser retardada, pode ser bem mais à frente. Então, quando o espírito, ele faz essa programação na sua vinda, esse planejamento, ele vai construir um corpo que vai ser de acordo com o seu projeto, com a sua programação, com o seu planejamento. Ora, se na última experiência de vida eu abusei de coisas que não deveria ter abusado, tomei nas minhas mãos o meu próprio destino, e foi um destino infeliz. Eu matei, eu roubei, eu ofendi, eu maltratei. E se eu não corrigir dentro de mim
esses fatores, eles ficam impregnados como se fosse uma nódoa no tecido da alma. E quando ele desencarna, aquilo está ali, de maneira evidente. Existem espíritos que levam daqui tantos compromissos de coisas que ele praticou e não deveria, que eles são necessários. Para ele é necessário uma terapia. Não pode abrir a mente de imediato, porque ele não tem a capacidade de suportar. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa na condição de um Hitler, o responsável pelo Holocausto, como a gente sabe. Quantas pessoas sob o seu comando, pessoas inocentes, foram mortas? Você acha que um espírito desse, ao desencarnar, ele tem condições de ver esse filme passar em sua mente, na sua frente? Ele não tem a capacidade. Ele não tem a capacidade de suportar. E esses espíritos, eles são guardados em determinados lugares, para ir aos poucos libertando a sua mente, para que ele possa ter uma ideia, mesmo de uma maneira bem sucinta, daquilo que ele fez. Um espírito que foi vítima de uma encarnação anterior, num ato de um suicídio, quando ele toma para si o direito de tirar a sua própria vida, uma coisa que é sagrada, porque a nossa experiência humana é sagrada. É uma dádiva de Deus. Não importa a vida que você tem, agradeça, porque você está aqui, porque alguém acredita em você. O pior que seja a sua vida, o pior que seja a maneira como você conduz as suas experiências, era o melhor que podia ser. Certa vez perguntaram a Chico Xavier o que aconteceria conosco se a Terra fosse destruída. Chico Xavier disse: Deus arrumaria outro lugar para nós. Se tem uma coisa que Deus sabe, é botar a gente no lugar certo. Nasceste na família que escolheste, ocupas o corpo necessário para o teu processo evolutivo. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Era isso que Chico sempre dizia. Essa é a verdade. Então, no processo da reencarnação, eu posso trazer muito do que foi a minha última experiência, porque eu não consegui resgatar. Porque você pode cobrir o mal com o bem. Se eu te fiz um grande mal, eu posso restabelecer a minha consciência te fazendo um grande bem. Para isso existe o perdão, o auto-perdão. Mas existem espíritos resistentes que faz e, se der a oportunidade, ele continua fazendo. Vejam esses serial killer, pessoas que matam por brincadeira, tirando a vida de espíritos que precisavam concluir o seu tempo aqui na Terra, o seu programa, e ele se compromete com isso. E é por isso que a gente vê pessoas nascerem em condições tão adversas. Por que essa criança nasceu sem o dom da palavra, sem a capacidade de ver, sem ter seus membros para poder caminhar? E a gente lamenta, a gente chora porque é muito triste. Imagine num pátio, todas as crianças correndo e aquela está ali sentadinha numa cadeira. Imagine como nós estamos vendo essas crianças que são vítimas do espectro autista, que é um problema para elas, mas também é um problema para quem cuida delas. E esses espíritos, eles não estão nesse projeto por acaso. Aquela mãe que cuida daquele filho ou aquele pai estão comprometidos no projeto dele. Porque as reencarnações, elas comprometem não só o individual, como o coletivo. Por que essa criança nasceu lá no sul da África, no lugar onde não existe a menor condição de vida humana? O que foi que ela fez para merecer uma sorte desta? Que Deus é esse que a um dá tudo, a outro não dá nada? Seria um Deus muito injusto. Por isso que eu digo, a reencarnação, ela tem que ser respeitada, porque é a única que nos mostra essa verdade. Eu não estou aqui pela primeira vez, nem estou aqui como iniciante.
Eu não sei quantas vezes por aqui passei, quantas experiências eu tive, quanto mal eu fiz. Só sei que eu estou aqui vivendo a minha experiência presente, onde eu tenho que passar por duas condições no processo reencarnatório: a prova ou a expiação. O que é a prova? A prova é uma escolha do espírito. Ele pode vir numa situação de dor, de sofrimento por uma prova. Ou seja, eu quero passar por essa dificuldade para adquirir resistência espiritual. Veja, esses grandes líderes da espiritualidade que aqui tiveram, passaram por experiência de dor e sofrimento. O maior de todos foi Jesus. Porque Jesus passou por essa experiência. Ele, como governador do planeta, ele poderia ter evitado, mas para nos mostrar que todos nós devemos acertar nossas contas, seja elas como forem. Veja, Madre Teresa de Calcutá, ela só tinha 20% do seu pulmão. E a história dela é uma história muito interessante, porque ela era filha de uma família que as moças eram loiras e bonitas. Todas as suas irmãs, se não me engano, eram finlandesas, eram bonitas. E ela era a ovelha negra da família. Ela era de cor escura, mais ligada ao aspecto moreno, e era pequenininha. Então, a única opção que ela encontrou foi ser freira. Porque ela sabia que não ia encontrar alguém para casar, as suas irmãs tinham namorados, noivo, e ela não. E ela resolveu, na sua missão, ir para onde? Para a Índia, para a cidade de Calcutá. E lá ela começou um trabalho de amparar os pobres nos lixões. Todos nós sabemos que a Índia é um país muito, muito populoso, mas tem uma miséria muito grande. E ela resgatava dos lixões aqueles pobres que ali viviam se alimentando. E com isso ela contraiu um problema pulmonar seríssimo. E quando a China expulsou os ingleses, ela foi confundida com a China, não, a Índia, ela foi confundida com o indiano pela cor e o aspecto físico com ela lá ficou. Veja que aquilo já começa a dar a ela um sentido positivo. Ela dormia sentada, porque não podia deitar em função da sua incapacidade respiratória. E ela, em determinado dia, disse: daria tudo para eu ter uma noite deitada. Eu dormi como qualquer pessoa dormia. E a sua missão foi fantástica. Certa vez ela foi entrando no saguão do seu hospital e uma mulher vomitou na frente dela, ela tirou sua bata e começou a colher aquele vômito, e o repórter que ia entrevistá-la, disse: eu não teria coragem de fazer o que você fez, irmã. Ela disse: nem eu fiz por amor. Não foi por coragem, não, por amor. E no momento final, quando ela já estava vivendo seus últimos instantes, já sem nenhuma capacidade respiratória, precisava de equipamento para poder substituir o seu pulmão, ela estava em um hospital de referência na Índia, pediu que levasse ela para o hospital que ela havia fundado. Mas disseram: irmã, lá a senhora não tem condições, porque o hospital lá ainda é limitado. Ela disse: eu quero ir, morrer ao lado daqueles que sempre eu fui visitá-los. E ela completou dizendo: quem sou eu para querer ser maior do que aquele que o último gole que sorveu foi de vinagre, e o último lugar em que deitou a cabeça foi numa cruz. E assim ela fechou os olhos. Isso é missão, gente. Que mulher! Chico Xavier dedicou a vida toda à pobreza, a ajudar pessoas. E ele fez isso com muita grandeza. Nelson Mandela, quase 40 anos preso inocente, saiu sem condenar ninguém, sem nenhum ódio no coração. Mahatma Gandhi, esses homens
todos eles tiveram uma vida de muito sofrimento. Mas são espíritos que vêm com esse propósito de superar. Isso é muito forte para nós. Por isso que é importante a gente entender o significado do projeto, do planejamento e da programação, para entendermos o nosso destino. Então, se eu estou sofrendo é porque há um projeto e uma programação que eu me incluo nela para que eu possa superar. Mas existe a expiação. A expiação é dolorosa, porque ela é consequência das faltas do passado. Se eu cometi um mal a alguém e não corrigi o meu pensamento, mediante o mal que eu fiz, é bem provável que o mal se volte contra mim. Porque a mão que dá é a mão que recebe. É a lei de Deus. Lei de ação e reação, causa e efeito. Então, se eu fiz um grande mal a você e não corrigi a minha consciência e permaneço aceitando o mal que eu fiz, com certeza esse mal um dia se voltará contra mim. São os processos expiatórios. São espíritos que vêm em situações difíceis. Chico Xavier, certa vez ele estava em Uberaba e recebeu um casal de amigos médicos que vieram de São Paulo visitá-lo no sábado à tarde, e ele, determinada hora, pediu licença ao casal que ele ia dar banho a um pobre da periferia. E ele todo sábado ia dar banho. Na realidade não era um ser humano. Era um bolo de carne em cima do armário. Todas as deformidades ele possuía. E a mãezinha que cuidava dele, muito pobrezinha, aí já numa idade avançada, não tinha como banhá-lo. E Chico ia dar banho. Todos sabem, o Chico ia lá dar banho e fazer uma prece por ele. E esse casal, que foi junto com o Chico, ficou muito emocionado. E disse: Chico, nós temos um hospital em São Paulo, vamos levá-lo com sua mãe, daremos todo o atendimento, uma vida melhor. Chico disse: não pode. Se tirar ele daqui, ele foge do seu carro, da sua expiação. Ele está passando por isso porque ele mesmo pediu, que foi necessário. Não vou lhe dizer as causas que provocaram isso, mas elas existem. Ele não está assim por acaso. Então é preciso a gente ter muitas vezes que sentir a dor até onde ela precisa doer. Tem hora que a gente vai fundo, lá fundo, mas é preciso entender que muitas vezes é necessário. Por isso que eu sempre tenho dito, o sofrimento dura o tempo que nós levarmos para aprendermos o que ele tem para ele nos ensinar. Essa é a proposta da vida. Então o processo reencarnatório, ele é brilhante, ele é consolador, ele nos dá a oportunidade do recomeço, e a gente está sempre vivendo nessa roda viva de começar e recomeçar. E não podemos fugir do nosso destino, porque todo ele já está, como eu disse, planejado e programado. E, consequentemente, a gente tem que cumprir. Porque se você não cumprir nessa, você terá que cumprir na outra. Mas eu não sei se você terá as mesmas chances que você está tendo agora. Porque pode ser que a escola mude. Eu não sei. Segundo eles dizem, muitos desses espíritos embrutecidos, vivendo da forma como estão vivendo, numa grande regeneração da Terra, eles talvez não voltem mais para esse planeta. Tenham que ir para outros planetas, ou outro planeta, onde ele terá o lugar mais próprio para a sua consciência, ou para a forma como ele está entendendo que seja a vida. Então vamos ter isso sempre como propósito de vida. Jamais se revolte, jamais se deixe levar pelo pessimismo, pela queda. Tudo isso está sendo, de alguma forma, importante. Todos nós temos experiências e temos que passar por experiências de dor e de sofrimento, porque esse é o nosso destino, porque a Terra é um mundo, como eu disse, de provas, de reparações e de expiações. E assim a gente tem que continuar
sempre, sempre com esse objetivo. Uma boa noite a todos e muita paz.